Olá, crianças! E aí, prontos para mais uma semaninha de aula? Que bom! Tia também está. E nós estamos hoje na data 6/7/2020, certo? E a nossa primeira aulinha da semana é matemática. Vamos começar com matemática. Um conteúdo muito bom. Se prestar atenção bem direitinho no instante, vai aprender. E tia, como sempre, tem que elogiar a turma de tia. Esse quarto ano é muito inteligente. No instante pega os conteúdos. Então, ó, eu sou uma professora que fico só falo um pouquinho quando eu vejo, eu já tenho respondido todas as tarefas. Tia fica muito feliz. Mais uma vez, obrigada aos papais, às titias, aos irmãos que estão ajudando, ó. Valeu mesmo, tá tudo correndo muito bem, tia. Tá dando essas aulas muito tranquilas, porque sabe que tá todo mundo assimilando os conteúdos, aprendendo tudo direitinho, isso é muito bom, tá bom? Então vamos lá. Nosso conteúdo de hoje de matemática é expressões numéricas. Expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Tia começa dizendo assim, que uma expressão numérica é quando você tem que resolver um problema em que ele não é um problema só de soma, é um problema que envolve só subtração, não é um problema que envolve só divisão, não é um problema que envolve só multiplicação, não. A expressão numérica ela pode envolver todas as operações. Pode, numa expressão numérica só, num problema só, você ter que resolver adição, soma, subtração e multiplicação, adição, não, tia disse o quê? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Pode ser que você tenha que resolver numa expressão numérica um problema que tenha o campo aditivo, que é multiplicação que é soma e subtração, e no campo multiplicativo, que é multiplicação e divisão, certo? Eita, que tia tá falando bastante, tá? Mas é só para você entender mais ou menos, porque entende mesmo fazendo as atividades, tá certo? Mas vamos lá para o nosso livro. Deixa a tia pegar o de tia, o óculos. Vamos lá ver onde está o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo está aí na página, na página 70, certo? Aí tia vai ler o que diz o que são as expressões numéricas, né? O que tia mais ou menos já disse, né? As expressões numéricas é quando você tem que resolver problemas que envolvem as 4 operações, como tia já falou, tá certo? Aí tem alguns probleminhas explicando, tia não vai ler esses problemas que estão aqui, tia gosta sempre de usar outros, certo? Aí diz assim, vamos ler essa partezinha aqui embaixo, ó, embaixo da partezinha verde. Aí diz assim, ó. Numa expressão numérica, a divisão e a multiplicação têm prioridade sobre a adição e a subtração. O que é que está querendo dizer? O que é que está dizendo aqui? Que quando tiver uma expressão numérica que tenha justamente multiplicação, soma, subtração e divisão, a prioridade sempre é multiplicação e divisão. Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão. Depois é que eu resolvo primeiro o campo multiplicativo, depois é que eu vou resolver o campo aditivo, que é soma e subtração. Então, aqui na página 71 tem essa menininha e tia vai explicar o que é que está dizendo aqui. Aqui está dizendo assim, que numa expressão numérica, primeiro a gente resolve a operação que está dentro dos parênteses. É o que a gente resolve primeiro. Depois o que está dentro dos colchetes. E por último o que está dentro das chaves, certo? Deixa a tia desenhar aqui. Aqui no cantinho, ó. Primeiro a gente resolve os parênteses. Depois a gente resolve os colchetes. Tá vendo? E por último a gente resolve as chaves. Se tiver um problema, tia, todo problema vai ter parênteses, colchetes e chaves? Não. Mas se tiver, eu vou resolver primeiro a operação que tiver aqui dentro, depois, segundo lugar, o que tiver aqui dentro e terceiro aqui dentro, tá certo? Tia vai fazer um probleminha parecido. Então, pronto, tia já leu todo o conteúdo que você precisava entender sobre expressões numéricas. Agora nós vamos realmente para os problemas, para as operações, tá certo? Então, vamos lá.
Como vocês sabem, tia não usa do livro, é sempre diferente, né? Para que tenha uma compreensão melhor. Então vamos lá, a tia vai colocar o primeiro aqui no quadro para a gente resolver bem devagarzinho, com toda a calma, sem pressa nenhuma, tá certo? Então, tia sempre tem que ficar de costa um pouquinho, você já sabe. Tia vai preparar aqui uma expressão numérica para que a gente resolva, tá? Grande, tia já começou com uma grande. Pronto, nossa primeira expressão numérica. Então, vamos lá. Veja só que essa primeira expressão numérica que tia fez, a gente vai ter nela multiplicação, a gente vai ter nela soma, a gente vai ter subtração e outra multiplicação. Tá vendo? No caso aí, 3 operações. Multiplicação, 1, soma e subtração, 3. Só faltou aqui a divisão, que poderia ter também. Então, vamos lá. Então, a gente já leu que a gente resolve primeiro o quê? O campo multiplicativo. No caso, a multiplicação e a divisão. Como nós não temos divisão, nós vamos resolver primeiro a nossa multiplicação. Então, como a gente leu no livro, a gente vai resolvendo termo por termo para que não haja confusão, tá certo? Então, vamos bem devagarinho. Então, vamos começar por aqui. Nosso primeiro probleminha está aqui no começo. 2 vezes 14, certo? Aí, tia vai fazer a continha aqui. 14, 2 vezes, nem precisava fazer, que isso aqui é muito facinho para vocês. Mas, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, quanto é 2 vezes 14? 28, certo? Ok, tia vai apagar aqui com a mão mesmo, já foi. Ó, resolvi esse, aí baixo o sinal de mais. 31 menos, aí agora eu já posso resolver esse aqui. Então, vamos lá. 5 vezes 3, precisa ter fazer não, né? 5 vezes 3, 15, muito bem. Aliás, estão estudando a tabuada? Já já nós teremos novidades aqui nas nossas aulas online. Tia vai ver quem está estudando a tabuada, viu? Olha, estuda. Pronto, resolvemos nossa primeira parte da nossa expressão numérica. Certinho? Ok. Agora não tem mais multiplicação. Resolvemos as duas multiplicações. O que é que nós vamos resolver agora? A nossa adição. Primeiro, então, 28 mais 31. 28 mais 31. 8 mais 1, 9. 2 mais 3, 5. Então, 28 mais 31 é 59. Baixo 15. Pronto, tia. Até aí tudo bem, né? Deixa a tia pegar o apagador de tia aqui. Ui, só um minuto. Peguei. Agora, o que é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver esta subtração, não é isso? Então, vamos fazer ela aqui. Número maior em cima, 59 menos 15. Facinho demais. 5 para 9. Falta quanto? Muito bem. Ouvi daqui. 1 para 5. Muito bem. 15 para 59, 44. Resolvemos a nossa primeira expressão numérica. Pronto, nós vamos agora para nosso segundo exemplo, tá certo? Então, segundo. Deixa eu colocar aqui o 2. O nosso segundo já vai ter um parêntese. Então, o nosso segundo é assim, ó. 50 menos, abre parêntese, 3 vezes 8, fecha parêntese, mais 28. Pronto. Ficou mais apertadinho que esse, mas dá certo. Então, nosso segundo problema. Então, vamos lá.
O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parêntese. É uma multiplicação, mas poderia ser uma soma, uma subtração. Mesmo assim, nós iríamos resolver primeiro o que está no parêntese, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é que eu faço? Ó, 50 menos... Aí, agora sim. 3 vezes 8, 24, ó... Já eliminei o parêntese. 24 mais 28, certo? Ok, certinho. Agora, vou resolver. Eu primeiro resolvo multiplicação e divisão, né? Essa é a primeira ordem. Depois, ou soma ou subtração e soma na ordem que elas aparecem. Então, aqui essa ordem aqui, primeiro é minha subtração. Então, eu vou resolver a subtração. Então, eu vou fazer aqui, ó, pequenininho. 50 menos 24. Então, eu tenho 4 para 0. Falta? Não, né? Faço de conta que aqui é 10, corto 5, viro 4. Ok. 4 para 10, falta quanto? 6, muito bem. E 2 para 4? 2, muito bem. Então, aqui minha subtração dá 26 mais 28. Agora sim, a gente vai fazer a nossa última operação, que é a soma. Então, vamos fazer uma continha de mais. 28 mais 26. 8 e 6 é 14. 14 a 1. 2 mais 2, 4 e 1, 5. Minha soma de 26 e 28 é 54. Resolvi minha segunda expressão numérica. E aí? Não é bom? Se a gente prestar atenção direitinho, é muito bom de resolver. Muito bom ver um problema chegar ao final certinho, tudo direitinho, é muito bom, não é isso? Então, vamos para o nosso terceiro probleminha. Nesse terceiro probleminha, a tia já botou parênteses, já botou colchetes, tia só não botou chaves, mas pode ser que tenha também, mais pra frente. Aí no livro, tia não colocou mais a mesma coisa. Parêntese primeiro, colchete segundo e chaves terceiro, tá certo? Resolve primeiro esses. Então, vamos lá. Tia vai tentar fazer aqui novamente. Aí, por isso, tia vai diminuir esse 44, fazer menorzinho aqui, para ocupar menos espaço. E esse aqui também, tá? Espera aí. Para que fique tudo num quadro só, melhor para você entender. E aí, tia, lembra quanto deu? 56. 54. Sim. Pronto. Então, vamos lá. Nosso terceiro probleminha aqui. Então, no nosso terceiro probleminha, vai ser assim, ó. Deixa eu te escrever. 40 menos, abre parêntese, 10 mais 3. Ó, nesse parêntese aqui não tem uma multiplicação, como aqui, ó, tá vendo? É uma soma. Colchetes dividido por 3. Pronto, essa é a nossa terceira expressão numérica, com parêntese e colchetes. Então, primeiro nós vamos resolver o que está dentro do parêntese. Então, vamos lá. O que é que eu faço? Ó, repito, certo? Repito. Aí, agora sim eu vou resolver. Quanto é 10 mais 3? 13. Ó, já resolvi. Aí, agora vem o colchetes, ó. Já elimino. Quando eu resolvo isso aqui, eu já elimino, né? Já eliminei, porque ficou só o 13. Mesma coisa daqui. Quando tia multiplicou, já eliminou. Dividido por 3.
Pronto. O que é que nós vamos resolver agora? Tem uma divisão, mas nós vamos resolver agora em segundo lugar o que está dentro do colchete, tá certo? Então, uma continha de menos 40, menos 13. Tenho 3 para 10, para 0, falta quanto? Nada. Faço de conta que esse 0 é 10, corto 4, ele vira 3. 3 para 10, 7. 1 para 3, 2. Então, minha subtração aqui deu 27. 27. Já eliminei os colchetes. Já eliminei. Agora, dividido por 3. Agora sim. Deixa eu te apagar aqui. Agora ficou facinho. Agora eu vou fazer uma conta de dividir. No caso, eu vou fazer vou multiplicar o 3 por um número que dê 27. Qual é o número que a gente multiplica por 3 e dá 27? Será que é 5? 3 vezes 5? 15. Não é. Será que é o 6? 3 vezes 6? 18. Não é. Será que é o 7? 7 vezes 3? 21. Não é. Será que é 8? 8 vezes 3? 24. Não é. Será que é 9? 9 vezes 3? 27. Muito bem. Então, o número que eu divido 27 por 3 é 9. Terminei minha expressão numérica. Agora vamos para a última. A nossa última é um probleminha. Tia vai só ler, não vou escrever, vou só ler para que você entenda como é que lê o probleminha e resolve. Muito simples. Digamos que o problema é assim. Maria foi à feira e comprou 3 shorts de R$14. Então, ela comprou short, não vai fazer não, aqui não, nomes não. Comprou 3 shorts de R$14 e comprou 6 blusas de R$8. Baratinha, né? Não sei onde ela comprou, mas foi barata. Vamos lá, então ela comprou 3 shorts de R$14. Ó, vou colocar aqui 4 para ver que é a minha quarta expressão numérica, tá bom? Então, vamos lá. Então, foi comprado de R$14 3 shorts, ó, 14 vezes 3 shorts, certo? Mais, foi comprado mais o quê? Foi comprado mais 6 blusas de R$8. Foi comprado 6 blusas de R$8. Pronto, montei o probleminha, li lá o probleminha. Maria foi, comprou short, 3 shorts, R$14, comprou, quantas blusas? 6 blusas a R$8. Pronto, anotei minha expressão numérica, ali, meu problema. Agora, vou resolver. Então, vamos lá. Resolvo o primeiro campo multiplicativo. Então, vou resolver aqui essa multiplicação primeiro. Então, 14, deixa eu fazer aqui, 14 vezes 3, vamos lá. 4 vezes 3, 12, né? 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Quanto é que foi os 3 shorts? Foi R$42. Resolvi, ó, aqui os shorts. Mais 6 vezes 8. Aí aqui, tia, não precisa, deixa eu apagar aqui a continha. Aí, ó, 6 vezes 8. Quem tá estudando a tabuada de 6 ou de 8? 6 vezes 8, 8 vezes 6, sabe que é 48. Muito bem. 48. Agora me resta fazer o quê? Uma soma. 48 mais 42. 8 e 2, 10. A 1. 4 e 4, 8 e 1, 9. Pronto, terminei de resolver. Deu 90. Terminei de resolver a minha expressão numérica, que era um probleminha
que eu transformei na expressão e resolvi. Que ao todo Maria gastou R$ 90. Pronto, tia. Ó, tia colocou aqui 4 exemplos. No livro de vocês não vai ter exemplos diferentes. Eu acredito que se tiver a mais, vai ser só o colchetes, né? O colchete. Deixa a tia desenhar aqui um colchete, só para você lembrar. Só o colchete. Se tiver, o que tiver dentro, a operação que tiver dentro, vai ser a que você vai resolver por último, em terceiro lugar. Primeiro lugar, o parêntese. Segundo lugar, o colchetes. E terceiro lugar, as chaves, tá certo? Eu acredito que não tem, acho que eu não vi, mas vai que tem, tá certo? Então não tem dificuldade, ok? Pronto, tia sabe que deu tudo certinho, tia sabe que são muito atentos, muito cuidadosos. E quem ajuda, mais ainda, que bom. E é isso, viu? Fiquem por aí que já já a tia volta com a nossa próxima aulinha. Beijo, beijo. Fica aí. Pronto, crianças. Tia voltou para a nossa segunda aula. Então, nossa segunda aulinha é de história e o nosso conteúdo é as grandes navegações, certo? A tia pegou um mapa aqui para você. O mapa não é bom, mas tia tentou dar uma organizada nele para que você olhasse e compreendesse mais ou menos o mapa de como seria tudo, né? Como tudo aconteceria, em que lugar, para que lugar. Então, tia quis fazer o melhor possível. Então, vamos lá, só para a gente identificar primeiro. Então, ó, aqui é o mapa mundi, né? Aí aqui não tem todos os continentes, mas tem aqui a América, certo? Aí aqui tá o Brasil, ó, Porto Seguro, Bahia, Brasil. Aí aqui em cima tá a Europa e aqui já a Ásia e aqui a África, certo? Acredito que pequenininho, mas dá pra ver. Daí, ó, Lisboa, na Europa, Portugal, Europa, continente europeu, Ásia e África, tá certo? Então, para que tia quer apontar bem direitinho as navegações para que você entenda, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso conteúdo está aí na página 35, né? Sei que tá todo mundo já com o livrinho aí na mão. Então, o nosso tema, como tia já disse, as grandes navegações. Ok, vamos lá. Por que essas navegações? Por que conhecida como as grandes navegações? Se até hoje se navega nos mares, não é isso? Mas por que elas são grandes? Porque através dela foram descobertos alguns continentes, tá certo? Então vamos lá. Então as nossas navegações, elas se baseiam em Portugal e na Espanha, tá certo? Então vamos lá. A primeira navegação, quando ela aconteceu? A primeira navegação, ela foi feita por Bartolomeu Dias. Ele era português. As navegações, essas grandes navegações sempre saíram daqui da Europa, da Portugal e da Espanha. Então, primeiro foi Bartolomeu Dias. Ele saiu de Portugal querendo chegar nas Índias, certo? Mas aí ele saiu de Portugal, Bartolomeu Dias, e veio, ó, ele fez, deixa a tia pegar um lápis aqui, que tia quer mostrar bem direitinho. Bartolomeu Dias saiu daqui de Lisboa, de Portugal, ó, aí veio acompanhar a tia, ó, aí veio, passou aqui, ó, ficou rodeando a África, né, o continente africano, ó, veio. Quando chegou aqui no Cabo das Tormentas, hoje chamado de Cabo da Boa Esperança, por que isso aqui chamava o Cabo das Tormentas? Porque aqui muitos navios afundavam, aí era chamado Cabo das Tormentas. Tinha redemoinho, tinha muita coisa aqui, assim, tinha um redemoinho muito grande que os navios afundavam. Não passavam para aqui, para o outro lado, que eles queriam chegar onde? Até quando o Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral achou que estava chegando aonde? Nas Índias, né? Por isso que os índios se chamam índios, né? Porque ele achou que estava chegando nas Índias. Porque, na verdade,
Todas as navegações, elas queriam chegar aqui, ó, saíam daqui da Europa, né, de Portugal ou da Espanha, e sempre queria chegar aqui, ó, na Ásia. Por que chegar na Ásia, tia? Porque a Ásia era um continente que tinha muitas especiarias que nos outros não tinham. Então lá tinha que não tinha nos outros continentes, lá tinha noz moscada, que era uma coisa rara, não tinha. Tinha pimenta do reino, que hoje é tão comum, não tinha. O que mais? Canela e muitos outros. Então, o que eles queriam, os europeus, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles queriam chegar aqui, ó, na Ásia, certo? Então, o primeiro que fez a viagem foi, como tia já disse, Bartolomeu Dias. Saiu, ó, daqui da Europa, saiu, veio, ó, fez esse contorno aqui todinho pelo litoral, praticamente, da África, chegou aqui no Cabo da Boa Esperança, no Cabo das Tormentas, né, quase que afunda e tudo, então aqui ele parou, não prosseguiu a viagem. Depois, a segunda viagem foi a viagem, sim, isso aconteceu em 1488, foi a primeira viagem, o Brasil ainda nem tinha sido descoberto. Então, primeira viagem, quem fez foi Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias saiu aqui de Lisboa e veio e parou aqui no Cabo da Boa Esperança, não lá na Tormenta, né? Parou na praia e não prosseguiu viagem. Então ele foi o primeiro, não chegou nas Índias. A segunda viagem foi Vasco da Gama que fez. Vasco da Gama, sim, ele conseguiu. Veja só, foi o primeiro navegador a chegar nas Índias. Aí, ó, Vasco da Gama saiu também daqui, ó, de Lisboa, na Europa, ó, de Portugal. Saiu daqui de Portugal, aí ó, ele veio, ele fez quase que o mesmo caminho do primeiro, que foi Bartolomeu Dias, ó ele fazendo aqui a viagem. Passou aqui pelo Cabo das Tormentas, que hoje não é mais Cabo das Tormentas, é Cabo da Boa Esperança. Aí passou, aí parou aqui, mas prosseguiu, foi até que ele chegou nas Índias. Então, Vasco da Gama foi o primeiro a chegar nas Índias, certo? Vindo pela Rota dos Mares. Por que tia está dizendo pela Rota dos Mares? Porque por terra a Itália já comandava e não deixava ninguém passar. Então, tinha que ser a rota deles, tinha que ser pelo mar, certo? Então, isso foi a segunda, né, viagem de navegações, das grandes navegações. Então, essa segunda foi Vasco da Gama, como tia já disse, ele chegou nas Índias, chegou na cidade de Calicut, certo? A terceira viagem, essa terceira viagem muito nos interessa. Essa terceira viagem, o rei de Portugal, Dom João, mandou Pedro Álvares Cabral também para ir para a Índia. Só que Pedro Álvares Cabral, como a gente já conhece essa história, é a mesma coisa, ó. Saiu daqui de Lisboa, ó, aí veio, passou por aqui, ó, e chegou aonde? Porto Seguro, na Bahia. Não chegou nas Índias de jeito nenhum. Só que a história continua. Depois que ele chegou aqui, descobriu o Brasil, que deixou pessoas aqui já explorando o Brasil e tudo, Pedro Álvares Cabral continuou a viagem dele, querendo ir para as Índias, mas acabou que ele nunca chegou nas Índias. Daqui também ele voltou. As navegações, quando chegavam aqui nesse Cabo das Tormentas, como muitos navios naufragavam, então eles tinham medo e voltavam. Então ele também não conseguiu chegar aqui. Mas essa expedição, como tia já disse, muito nos interessa, porque foi a expedição em que foi descoberto o Brasil. Como tia já disse, Pedro Álvares Cabral querendo chegar nas Índias, aqui. Ele chegou aqui em Porto Seguro, na Bahia, e quando viu as pessoas disse que eram índios. Porque queria chegar aqui e acabou que nem chegou. Certo? Então, essa foi a terceira viagem das grandes navegações portuguesas. Mas houveram também duas grandes navegações espanholas. A Espanha e Portugal ficam aqui, fronteira um com o outro.
bem pertinho, todos dois países da Europa, tá certo? Então agora a gente vai para as viagens da Espanha. Terminamos, ó, uma viagem, duas, três. Terminamos as maiores navegações de Portugal, que com isso se deu o descobrimento do Brasil. Agora nós vamos um pouquinho para as navegações espanholas, porque a Espanha estava sempre brigando com o Brasil. A Espanha estava sempre brigando com Portugal, né, para conseguir as coisas mais rápido. Tanto é que Tia vai já falar de novo do Tratado de Tordesilhas, que vocês lembram que Portugal ficou com um lado e Espanha com o outro. Mas a gente chega já lá. Terminando as navegações portuguesas, com essas três, como Tia já falou, Tia vai falar das navegações espanholas. Aí no finalzinho do seu livro, aqui ó, fala sobre as navegações da Espanha, feita pela Espanha. Por que é importante falar dessa navegação? Porque essa navegação é justamente Cristóvão Colombo sai da Espanha, aqui ao lado de Portugal, e queria ir para a Índia também, para as Índias também. Só que ele vai e descobre o que? As Américas, que é aqui onde nós moramos, aqui América do Sul, América do Norte e América Central. Vocês sabem no mapa que Tia já mostrou as três Américas, né? Então, Cristóvão Colombo chegou e descobriu as Américas, mas ele achou que eram as Índias. Só um tempo depois foi que Américo Vespúcio percebeu que ele não tinha ido para as Índias. Ele foi muito rápido a viagem dele para ele ter chegado nas Índias. Na verdade, ele tinha descoberto as Américas, né? Que aqui o Brasil faz parte das Américas. Então, por conta disso, desse erro de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio foi lá e viu que estava errado, as Américas levou justamente o nome de Américo Vespúcio porque ele viu o erro de Cristóvão Colombo. Tá certo? Então isso já foi a Espanha, não foi Portugal. Pronto, então agora no livrinho de vocês vira a página, aí na página 36 vai falar do Tratado de Tordesilhas. E a gente já viu o Tratado de Tordesilhas, já, mas a gente cada vez que vai vendo mais, vai se aprofundando mais um pouco, né? Tia já disse isso, que às vezes o conteúdo é o mesmo, mas a profundidade é outra, a gente vai, né, crescendo no conhecimento. Então vamos lá, o Tratado de Tordesilhas a gente já sabe que foi entre Portugal e Espanha, né, Portugal e Espanha, que os dois queriam dominar todas as terras do mundo, na verdade. Aí o que é que então que decidiu Portugal e Espanha? Eles decidiram, os dois juntinhos aqui, do jeito que Portugal mandava expedições, navegações, a Espanha também mandava. Então eles decidiram, num tratado, em 7 de junho de 1494, que todas as terras, veja só, todas as terras que Portugal achasse, aqui ó, arquipélago de Cabo Verde, aqui eram umas ilhas. Então, o que é que eles decidiram? Que tudo que Portugal achasse do lado direito das ilhas de Cabo Verde seria de Portugal. E tudo que achasse do lado esquerdo seria da Espanha. Tia vai ler como é que diz assim. As terras até 370 léguas a leste aqui ó, leste onde nasce o sol, seria de Portugal. E as que depois, deixa eu ler, 370 léguas a leste do Cabo Verde seria de Portugal. E a oeste seria da Espanha. Então, na verdade, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, descobriu o Brasil, quando ele chegou aqui, na navegação que descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, ele já sabia que uma parte dessas terras que ele estava descobrindo, depois ia ser da Espanha. Porque, ó, esse tratado, como a gente já viu, ó, aqui o arquipélago ó, Cabo Verde, então seria assim, ó, tudo, deixa a tia vir pra frente, só para não sair tão torto. Então, ó, tudo que aqui, mais ou menos aqui, ó, tia passou o traço aqui, ó. Então, tudo que era 370 léguas para cá era de Portugal.
para lá era da Espanha. Então, essa parte aqui, né, do Brasil, na divisão do Tratado de Tordesilhas, esse lado aqui ficou com Portugal e esse outro lado aqui ficou com a Espanha. A gente já estudou isso, não foi? Portugal e Espanha. Pronto, tia. Então é isso. Nosso conteúdo era basicamente isso. Você teria que aprender isso. Que as grandes navegações, as principais saíram de Portugal, na Europa, mas a Espanha estava ali sempre brigando também pelas grandes embarcações, por descobrir novos continentes, né, novas terras. Aí saiu a primeira de Bartolomeu Dias, chegou aqui e voltou, queria ir para a Índia, não deu certo. Saiu a segunda de Vasco da Gama, Vasco da Gama chegou nas Índias, foi a primeira navegação que chegou nas Índias, foi a de Vasco da Gama. Depois saiu, na terceira expedição, saiu Pedro Álvares Cabral, que foi aqui no Brasil, né, achando que tinha chegado nas Índias, deu o nome de Índia, queria ir para aqui, para as Índias, mas nem chegou. Daqui veio para aqui e voltou. Pronto, então é isso, tia. Sim, que a Espanha saiu daqui, Cristóvão Colombo, e descobriu foi as Américas, achando que eram as Índias, mas aí Américo Vespucci depois veio e disse que não, que era um engano, que eram as Américas, aí levou o nome dele, e foi isso. Tia contou a história na sequência bem direitinho para que você entendesse, né? Tia procurou mostrar aqui o caminho que eles fizeram, tá certo? E é isso o nosso conteúdo, as grandes navegações. Tia acredita que você entendeu direitinho. Qualquer coisa, rever a aula ou ler de novo o livro, tá bom? Pois, beijo, beijo e até quarta-feira. Se Deus permitir, quarta-feira nos vemos de novo. Beijo, tchau!